Era uma noite sombria, envolta em uma densa neblina que parecia sussurrar segredos macabros. A lua cheia brilhava fracamente por entre as nuvens escuras, criando uma atmosfera enervante e misteriosa. Nessa noite fatídica, uma pequena cidade do interior era palco de um evento aterrador que mudaria para sempre a vida de seus habitantes. O relógio marcava meia-noite quando um estranho visitante chegou à cidade. Ele era alto e esguio, vestido com um manto negro que parecia absorver a luz ao seu redor. Seu rosto estava coberto por uma máscara pálida, sem qualquer expressão, exceto por dois olhos profundos e brilhantes que pareciam capturar a alma de quem os encarava. Esse ser misterioso era conhecido como o Anjo da Morte, uma entidade sobrenatural que vinha buscar a alma daqueles que estavam com o destino selado. Dizia-se que ele era implacável em sua busca, não conhecendo fronteiras entre o mundo dos vivos e dos mortos. À medida que o Anjo da Morte percorria as ruas desertas da cidade, um arrepio percorria a espinha de todos os que se deparavam com sua presença. As velas nas janelas se apagavam misteriosamente, as sombras dançavam ao seu redor e um frio intenso pairava no ar, fazendo com que os poucos corajosos que o encaravam tremessem de pavor. Os relatos se espalhavam rapidamente pela cidade, alimentando o medo e a paranoia entre os moradores. Muitos diziam ter ouvido sussurros sinistros ao vento, promessas de morte e desgraça. Outros relatavam ter visto sombras se contorcendo nas ruas escuras, como se esperassem ansiosamente a chegada do Anjo da Morte. Uma mulher idosa, conhecida por suas habilidades com ervas e poções, buscando proteger a si mesma e a sua família, decidiu invocar os espíritos ancestrais em busca de ajuda. No silêncio da noite, ela acendeu velas e queimou incensos, entoando palavras antigas de poder enquanto desenhava símbolos de proteção no chão de sua humilde moradia. No entanto, seus esforços foram em vão, pois o Anjo da Morte não se curvava perante magias terrenas. Uma noite, enquanto a lua lançava sua luz pálida sobre a cidade adormecida, ele bateu à porta da mulher idosa. O som ecoou por todo o bairro, prenunciando a chegada da morte. Com o coração apertado de medo, a mulher abriu a porta e se deparou com a figura sinistra do Anjo da Morte parada diante dela. Seus olhos brilhavam como brasas, revelando a terrível verdade que ela tanto temia. Em um sussurro gélido, o Anjo da Morte proferiu suas palavras fatídicas: "Chegou a sua hora, mulher sábia. Não há escapatória." A mulher caiu de joelhos, as lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. Ela implorou por misericórdia, suplicando ao Anjo da Morte que poupasse sua vida e a de sua família. Mas suas preces foram em vão, pois o destino já havia sido traçado. O Anjo da Morte estendeu a mão esquelética em direção à mulher, um raio de luz negra emanando de sua palma, envolvendo-a em uma aura de morte. Com um toque gelado, ele selou o destino da mulher, levando sua alma para o além. A notícia da morte da mulher idosa se espalhou como fogo pela cidade, aumentando ainda mais o clima de medo e desespero que pairava sobre aquele lugar amaldiçoado. Os moradores trancavam suas portas e janelas, rezando por proteção contra o destino cruel que os aguardava. Mas o Anjo da Morte não conhecia piedade. Uma a uma, as almas daquela pequena cidade caíam diante de sua terrível presença, levadas para além do véu da vida. Os sinos da igreja tocavam sem parar, como um lamento fúnebre que ecoava por entre as ruas desertas. Os dias se tornaram noites e as noites se tornaram eternas naquela cidade condenada. Os poucos sobreviventes viviam em constante tormento, temendo a chegada do Anjo da Morte a cada esquina escura. O desespero tomava conta de seus corações, pois sabiam que o fim estava próximo e inevitável. Em uma última tentativa de desafiar o destino, os moradores se reuniram na praça central da cidade, erguendo tochas e rezando por um milagre que os libertasse da tirania do Anjo da Morte. Mas seus esforços foram em vão, pois naquele momento de desespero, ele surgiu diante deles, envolto na escuridão da noite. Seus olhos brilharam com um brilho sinistro, sua voz ressoando como trovões no ar: "O fim está próximo. Nada pode deter a morte." E assim, um a um, os moradores daquela cidade amaldiçoada caíram diante do Anjo da Morte, suas almas levadas para a eternidade sem piedade ou misericórdia. O silêncio sepulcral tomou conta das ruas, e a neblina envolveu a cidade de forma definitiva, ocultando os horrores que ali haviam ocorrido.
O Anjo da Morte desapareceu nas sombras, sua presença macabra deixando uma marca indelével naquele lugar condenado. E assim, a cidade se tornou um símbolo do medo e da morte, lembrando a todos que cruzavam seus limites que, no final, todos devem enfrentar o destino implacável que é a morte. Enquanto a sombra da morte pairava sobre a cidade amaldiçoada, uma esperança tênue brilhava no coração de um jovem corajoso chamado Lysander. Ele não se resignara à terrível sina que se abatera sobre seu lar e seus entes queridos. Determinado a desafiar o Anjo da Morte, Lysander embarcou em uma jornada perigosa em busca de uma maneira de salvar sua cidade. Guiado por lendas antigas e segredos ocultos, Lysander adentrou terras proibidas e enfrentou desafios inimagináveis. Ele conheceu seres sombrios e entidades misteriosas que testaram sua coragem e sua determinação. No entanto, a chama da esperança que ardia em seu peito nunca se apagou, mesmo diante das adversidades mais aterradoras. Finalmente, em um templo perdido nas profundezas de uma floresta ancestral, Lysander descobriu o segredo para deter o Anjo da Morte. Uma antiga profecia falava de um artefato sagrado, guardado há séculos pelos seres primordiais que habitavam aquelas terras selvagens. Somente com o poder contido neste artefato seria possível desafiar a própria morte. Determinado a cumprir seu destino e libertar sua cidade do jugo da escuridão, Lysander seguiu as instruções da profecia e enfrentou os guardiões do artefato ancestral. Cada passo era uma batalha, cada desafio uma prova de sua determinação e força de vontade. Mas, ao alcançar o coração do templo, diante do artefato sagrado, Lysander soube que sua jornada estava longe de terminar. O artefato era uma lâmina antiga, forjada em fogo celestial e imbuída de poderes além da compreensão humana. Com ela em mãos, Lysander sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ele sabia que a batalha que se aproximava seria a mais difícil de todas, mas sua determinação jamais vacilou. O Anjo da Morte retornou à cidade amaldiçoada, sua presença macabra ecoando pelas ruas vazias. Mas desta vez, ele encontrou um adversário à altura de sua terrível força. Lysander ergueu a lâmina sagrada e desafiou o anjo impiedoso, seu olhar firme e determinado refletindo a coragem de um herói destinado a mudar o curso da história. A batalha que se seguiu foi épica, com raios de fogo e sombras colidindo em um espetáculo de luz e trevas. Cada golpe desferido por Lysander ecoava como um trovão, cada movimento calculado com a precisão de um mestre guerreiro. O Anjo da Morte, acostumado à submissão cega daqueles que enfrentava, viu-se diante de um desafio único em milênios. Mas, no fim, a balança pendeu para o lado do destino. Com um golpe certeiro, Lysander perfurou a armadura do Anjo da Morte, banhando a cidade amaldiçoada em uma luz intensa. A criatura milenar soltou um grito angustiado, sua forma etérea se desfazendo no éter da eternidade. E assim, a morte deixou de ser a senhora absoluta daquela cidade atormentada. Com a derrota do Anjo da Morte, a cidade amaldiçoada renasceu das cinzas da desolação. A neblina que a envolvia dissipou-se lentamente, revelando ruelas antes esquecidas e casas abandonadas. Os moradores sobreviventes saíram de seus esconderijos, olhando ao redor com olhos incrédulos. Lysander caminhou pelas ruas agora iluminadas pelo sol, sua lâmina sagrada ainda em punho. Os habitantes da cidade se ajoelharam diante dele, reconhecendo-o como o herói que os libertara da escuridão eterna. Mas o jovem corajoso não se deixou levar pela glória passageira. Seu olhar buscava o horizonte distante, ciente de que outras jornadas o aguardavam. E assim, Lysander partiu daquela cidade redimida, seu destino entrelaçado com o caminho daqueles que o procuravam em busca de justiça e esperança. A morte não mais assombrava aquele lugar, mas a lembrança da batalha épica travada contra o Anjo da Morte permaneceria viva nas lendas e nos corações daqueles que testemunharam a redenção de uma cidade condenada. E nas estrelas além, um brilho novo despontava, lembrando a todos que, mesmo diante do fim, a luz da esperança nunca se apaga. Lysander sabia que sua jornada não havia terminado naquela cidade redimida. Apesar da gratidão e reverência dos habitantes, ele sentia o chamado de novas aventuras e desafios que aguardavam além do horizonte conhecido. Os céus pareciam sussurrar segredos antigos, revelando um caminho que só ele poderia trilhar.
Enquanto se afastava, os raios de sol banhavam seu rosto, aquecendo seu coração com a sensação de dever cumprido. No entanto, a lâmina sagrada em suas mãos pesava mais do que nunca, lembrando da responsabilidade que carregava como guardião da luz contra as trevas. Ao passar por campos verdejantes e planícies douradas, Lysander sentia o peso da solidão misturado com a excitação do desconhecido. Ele sabia que, embora aquele capítulo de sua jornada tivesse chegado ao fim, outros desafios aguardavam em cada encruzilhada. Enquanto a noite caía e as estrelas pintavam o céu com sua beleza cintilante, Lysander se viu envolvido por uma sensação de paz e tranquilidade. As memórias da batalha épica contra o Anjo da Morte ainda ecoavam em sua mente, lembrando-lhe dos sacrifícios e das vitórias conquistadas. À medida que cruzava terras desconhecidas e florestas antigas, Lysander encontrava novos aliados e desafios inesperados. Cada encontro trazia consigo lições valiosas e fortalecia seu espírito para as batalhas que ainda estavam por vir. Em uma clareira mágica, ele se deparou com uma sábia feiticeira que o alertou sobre uma sombra milenar que se erguia no horizonte, ameaçando engolir toda a existência. Determinado a impedir essa terrível profecia de se concretizar, Lysander aceitou o fardo de uma nova missão, reunir os artefatos perdidos capazes de conter a escuridão iminente. Com sua lâmina sagrada e coração intrépido, Lysander partiu em busca dos artefatos lendários, cruzando terras distantes e enfrentando criaturas místicas. Cada desafio o aproximava mais do destino que o aguardava, e a esperança de um novo amanhecer o impulsionava adiante. Em suas viagens, ele descobriu segredos ancestrais e fez aliados improváveis que o acompanharam em sua jornada. Juntos, eles enfrentaram os perigos do desconhecido, confiando na força do espírito e na determinação de seus corações unidos pela mesma causa nobre. À medida que se aproximava do confronto final contra a sombra milenar, Lysander se viu enfrentando suas próprias dúvidas e medos mais profundos. A responsabilidade de ser o guardião da luz pesava sobre ele, mas sua fé inabalável e a crença no poder da esperança o sustentavam mesmo nos momentos mais sombrios. No ápice da batalha iminente, com os artefatos perdidos reunidos e sua coragem posta à prova, Lysander encarou a escuridão com determinação inabalável. O destino do mundo pendia sobre sua lâmina sagrada, e cada golpe desferido era uma promessa de redenção para uma era prestes a sucumbir. As estrelas acima testemunharam a épica batalha entre a luz e a escuridão, cada faísca de esperança iluminando o céu noturno com intensidade divina. A determinação de Lysander e de seus aliados tornou-se uma chama ardente que desafiava as sombras que ameaçavam engolir o mundo em trevas eternas. Quando finalmente a luz triunfou sobre a escuridão, o mundo celebrou a coragem e a bravura do herói que se ergueu contra o mal iminente. Lysander, o guardião da luz, tornará-se uma lenda viva, eternizado não apenas nas canções dos bardos, mas nos corações daqueles que encontraram esperança em suas palavras e ações. E assim, com a sombra dissipada e o mundo renovado pela luz da redenção, Lysander soube que sua jornada ainda não havia chegado ao fim. Novas aventuras aguardavam, novos desafios surgiriam, mas ele estava preparado para enfrentá-los com a mesma determinação e bravura que o tornaram um verdadeiro herói.